Olá pessoal, tudo certo? Aqui é o professor Tiago e hoje eu venho aqui apresentar uma propriedade da progressão geométrica, tá certo? Essa propriedade chama termos equidistantes aos extremos. Vamos lá? Ele diz o seguinte, né? Ó, na progressão geométrica, ele dá alguns termos aqui, certo? Uma progressão de n termos. Se AP e AK equidistam de A1 e AN, então vale essa relação aqui, ó. Como que eu posso falar dessa relação? Que o produto, certo? Do produto de dois termos que equidistam dos extremos, certo? É igual ao produto dos extremos. Como assim equidistam, né? Que tenham a mesma distância. Nesse caso aqui, nós temos esse caso aqui para você pensar, ó. Vamos pensar nessa equidistantes aqui, ó. O A1 é um dos extremos. Vamos supor até o AP, né? O elemento de posição P. Quantas posições ele andou aqui? P menos 1. Ou seja, tem P menos 1 termos aqui. Nesse caso aqui, eu tenho o quê? N menos K termos. O que acontece? Como ele afirmou aqui, ó, que o AP e o AK equidistam dos extremos, então ele está falando para nós que P menos 1 é igual a N menos K, porque vai ser a mesma distância, entre aspas, assim, né? São as mesmas posições, a mesma quantidade de posições, tá certo? E aí, para facilitar e para a gente fazer uma pequena ponte com o PA, eu vou passar quem tem 1 para esse lado, então ele vem somando, vai ficar N mais 1, e o K para o lado, o primeiro membro, né? Ele está subtraindo, ele também veio somando, ok? Então, essa propriedade aqui acontece se e somente se a soma das posições coincidem, tá certo? Se a soma das posições coincidir, então essa relação que o produto de dois termos equidistante aos extremos é igual ao produto dos extremos, ok? Então vamos lá, vamos ver um exemplo aqui, ó, numérico, né? Eu coloquei aqui uma PG, certo? Ela tem aqui, ó, quantos termos? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 termos, tá? São 11 termos. Aqui é uma PG de razão 2, de primeiro termo 1, tudo isso a gente sabe. Porém, quando você for ter que utilizar essa propriedade, vai estar faltando alguns dados, ele não vai dar bonitinho assim. Ou até dá, porém, teria muito tempo, tomaria muito tempo para fazer da forma tradicional, né? Pelo termo geral. Olha só, vamos lá então. Então, o que eu estou falando aqui? Se tem 11 termos, eu estou falando que o A1 vezes o A11 é igual ao A2 vezes o A10. Isso é fato, né? Ó, esses aqui são os extremos. Qual é a distância do 2 para o extremo? Para o primeiro extremo aqui, né? O inicial é 1. E do A10 para o extremo final? 1 também. Então, eles equidistam. O A3 vezes o A9 também é o mesmo. E o A4 vezes o A8. Depois, o A5 vezes o A7. Ok? Ó. E aqui, como é que você vai fazer? Eu posso fazer também assim, ó. O A6 vezes o A6. Por quê? Porque o sexto termo, ele tem a mesma distância do A1 e a mesma distância do A11. Preste atenção, gente, que a soma dos índices aqui, ó, a soma dos índices coincidem, ó. Vamos pegar aqui? 1 mais 11, 12.
2 mais 10, 12. 3 mais 9, 12. 4 mais 8, 12. 5 mais 7, 12. 6 mais 6 também é 12. Agora, vamos conferir, ver se coincide também os produtos. Aqui no caso você tem 1 vezes 1024. Quanto que dá o produto aqui? 1024. Você tem o A2, né, o segundo termo, vezes o A10. 2 vezes 512 também é 1024. 4 vezes 256, adivinha? Também é 1024. O A3, o A4 aqui, que é o 8, vezes 128, também vai dar 1024. E o A5, que é o 16, vezes o 64, que é o A7, também vai dar 1024. E quanto que é 32 ao quadrado? Também é 1024. Então, gente, vocês vão pensar assim, ó, se a soma dos índices bate, confere, né, coincide, então o produto dos termos também coincide, ok? Vamos lá, vamos fazer outro exemplo aqui. Olha esse exemplo, né? Ele fala assim, na PG estritamente crescente, A1, A2, A3 e aí por diante, tem-se o quê? A1 mais A6 é igual a 1025 e A3 vezes o A4 é igual a 1024. Determine a razão da progressão geométrica. Então tá, vamos lá? Primeira coisa, se tem esse Ezinho aqui, eu tenho que satisfazer os dois ao mesmo tempo. Então eu vou para um sistema. Vai ficar assim, o A1 mais o A6 é igual a 1025. E o A3 vezes o A4 é 1024, ok? Beleza. Gente, se você for lá, for ver, você tem 4 incógnitas aqui. Meu, um sistema com duas equações, para ele ser SPD, né, ter única solução, ele tem que ter duas, tem que ter um sistema normal. Isso garante, né? O que é um sistema normal? Sistema normal é quando você tem duas linhas, no caso aqui, né? Duas linhas, duas incógnitas e o determinante dos coeficientes serem diferentes de zero. Não vou entrar nessa teoria, porém, vocês sabem que vocês vão ter que ter obrigatoriamente duas incógnitas com duas equações, né? Que aí cai naquele sisteminha quando vocês estavam no 8º ano, ok? Mas olha só, como que eu posso mudar aqui? Aí você vai pensar o seguinte, tá? Olha, eu tenho aqui que 1 mais 6 é 7. E 3 mais 4 também é 7. Então eu posso trocar esse A3 vezes o A4 por A1 vezes o A6, que é a mesma coisa. Então agora eu terei o quê? A1 mais o A6, que é igual a 1025. E eu tenho o A1 vezes o A6, que é igual a 1024. Olha só, gente, aqui nesse caso, o que está acontecendo? Eu tenho duas equações e duas incógnitas, ok? E aí fica bem tranquilo, né? E agora, você pode fazer aquela soma e produto, né? Quais são os números que multiplicados dão 1024 e somados dão 1025. Fica meio quase pronto, né, o exercício. Por quê? Eu tenho dois casos a analisar aqui. Eu tenho que o A1 vai ser 1 e o A6 vai ser 1024. Ou que o A1 é 1024 e o A6 é igual a 1. Porém, gente, quando ele fala aqui estritamente crescente,
ele elimina essa situação aqui, ó. Ele elimina essa situação, tá? Então, esse daqui não serve, pois, né, a PG é estritamente crescente, ok? Por isso que não vale. Então, eu tenho aqui o A1 e o A6. Beleza, vamos aplicar o termo geral, tá? Aplicando o termo geral, nós temos o quê? Que o A6 é igual ao A1 vezes a razão elevado à quinta. Então, eu tenho 1024, que é igual a 1 vezes a razão elevado à quinta. Gente, 1024 é um número que aparece bastante, né? Por quê? Porque ele é uma potência de 2, dá para você colocar ele numa potência de base 2. Qual base 2? 2 elevado à décima, que é igual a Q elevado à quinta. Espera aí, vamos lá? O que a gente pode pensar aqui? Ou a gente passa a raiz quinta para o outro membro, né, que vai com operação inversa, ou você pensa o seguinte: 10 eu posso escrever como sendo 2 vezes 5. Ok? Ó, posso pensar assim. Se eu posso pensar assim, eu posso também usar a propriedade de potência, né? Que diz o quê? Quando os expoentes estão multiplicando, eu tenho potência de potência. Ó. E aqui você vai comparar. Eu tenho alguma coisa, algum elemento elevado à quinta, e eu tenho o Q elevado à quinta. Se é uma igualdade, você pode concluir que o Q é igual a 2 ao quadrado, que vai ser 4. E essa daqui é a razão da nossa PG, ok? Esse é um exemplo, né, gente? Esse é um exemplo. Tem mais exemplo, Thiago? Tem sim. Vamos fazer mais um aqui. Olha só o que ele diz. Da FUVEST, tá? Então ele fala assim: o quinto e o sétimo termo de uma progressão geométrica de razão positiva, ó, valem respectivamente 10 e 16. O sexto termo é quanto? Aí, gente, que eu falo da forma tradicional, né? Aqui, se você vai pelo termo geral, sai, tá? Sai sim. Aí você teria que fazer o quê? Pegar o quinto termo, o sétimo termo, aplicar na formulinha do termo geral, encontrar a razão. Depois que você encontrou a razão, aí você pega esse sexto termo, tá? Não tem só esse modo de fazer, tá? Também tem o modo de você pegar 3 termos equidistantes. Por quê? Pelo fato de ser quinto, sexto que eu quero e sétimo. Então, esse exercício, gente, que a FUVEST deu, ele dá várias saídas, tá? E eu vou resolver pelo fato dessa propriedade, usando essa propriedade que nós acabamos de apresentar, tá? Então, a propriedade diz o quê? Que o A, vou colocar assim, AN mais A1, opa, peraí. Aí, isso, vezes o A1 é igual o AM, vamos colocar assim, vezes o AK, C e somente C, N mais 1 é igual a M mais K, certo? Então vamos lá. O que aconteceu aqui? Eu tenho o quinto e o sétimo. Então vamos pensar assim? 5 mais 7, 12. 6 mais 6 também é 12. Então, posso colocar aqui, ó, que o A6 vezes o A6 é igual, ok? O A5 vezes o A7. Então, aqui eu tenho o quê? A6 ao quadrado, que é igual o A5 vezes o A7. Perceba que essa daqui, gente, a gente cai naquela propriedade de 3 termos consecutivos de uma PG, tá? E vamos lá. Eu tenho esses valores. Eu tenho o A5, que é 10. Eu tenho o 16, que é o A7. E esse cara está ao quadrado. Lembrando, quando você tem algo ao quadrado, você
tem que colocar mais ou menos raiz. Porém, como ele falou aqui que a razão é positiva, não terá elementos negativos, pois os meus termos que eu tenho aqui são positivos. Para ele trocar de sinal, ele seria negativo. E como a razão é positiva, não tem como, tá? Ao invés de multiplicar, gente, eu vou usar o seguinte, ó, quadrado. Como eu estou multiplicando, eu posso passar raiz num fator, raiz no outro fator. Então, eu tenho que o A6 é igual ao quê? Quanto que é a raiz de 16? 4. Quanto que é a raiz de 10? Não tenho. Então, deixa. Ok? Quem que é meu A6? 4 raiz de 10. Alternativa C de casa. Beleza, gente? Galera, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido a propriedade. Agora é praticar, né, galera? Fazer exercícios para assimilar bem essa propriedade. Beleza? Tchau, tchau, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.